Era o sonho do meu pai, na verdade, ter um filho que aprendesse a ler, a escrever, né? Ele sempre vinha para cá, para São Luís, para casa dos outros filhos, e aí apareceu para minha irmã, uma moça que queria uma pessoa. Então naquela época era muito mais fácil minhas crianças do interior para cá. Onde prometeu para ele que colocasse essa filha para estudar e tudo. E aí foi quando meu pai me trouxe. E aí eu vim com meus 7 anos de idade para cá. Na hora que o meu pai virou as costas, né, de volta para Cururupu, foi totalmente diferente. Onde eu nunca soube o que foi uma sala de aula, onde eu era maltratada. E aí, todas as vezes que papai voltava, ela dizia que estava tudo bem, fingia aquela aparência toda, sem nada ter acontecido. Eu falava, pai, me leve embora, eu não quero mais ficar aqui. E ele, inocente, coitado, naquela esperança, dizia, minha filha tá tudo bem. Só eu sabia o que eu passava, né? Mas para ele, e ela mostrava aquela aparência toda, sem ser real, né? Apanhava, ficava de castigo com o joelho no chão, né? Todas as vezes que ela tinha um desentendimento com a filha dela, ela achava de descontar em mim. E quando for para eu me livrar daquilo tudo, daquele tormento, eu pensava em fugir. Mas para onde? Eu não conhecia nada, não tinha ninguém, não sabia ler, não sabia nada. Uma das foi dela me colocar para lavar banheiro, né, vaso sanitário com a própria mão, mesmo lá dentro, e me botar de castigo nas pedras. Isso foi uma coisa assim que me doeu, porque se eu soubesse que eu fosse passar por isso tudo, eu preferia ficar passando fome com a minha mãe e meus irmãos. Então aquilo ali marca a minha vida, uma frase, uma coisa que eu não gosto de ninguém. É quando alguém diz assim, eu vou cuidar do seu filho como se fosse meu filho. Para mim não existe. Isso me marca muito, porque foi o que ela prometeu para o meu pai. E foi só o meu pai virar as costas para ser totalmente diferente. Até que um belo dia, a comadre dela apareceu e aí me levou para casa dela. Aí sim, eu soube o que foi realmente para uma sala de aula, onde eu aprendi a ler e escrever, isso já com meus 10 anos de idade. Não eram mil maravilhas, mas também para aqui perto do que eu passava, mudou muito. Já saía para onde me levava, né? Mas tinha algumas coisas assim que também não era. Às vezes pegava ônibus de corre de orelha, cascudo, até mesmo espinho de vela. Na verdade, eu não tive infância. 13 anos quando eu voltei para o interior. E aí, voltei, falei para o meu pai que eu não queria mais, e aí papai resolveu realmente me levar de volta para casa. Eu fiquei feliz porque eu estava junto com meus pais, independente da situação financeira que a gente não tinha, mas pelo menos eu estava ali com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. E uma coisa que eu botei em mim, que eu sempre pensei e disse, que o dia que eu tivesse meus filhos, eu não entregaria para ninguém. Porque eu vivi aquilo e vi que não foi nada do que a pessoa prometeu para meu pai. Daí eu fiquei lá, mas aí eu sempre tive vontade de ser alguém na vida, de terminar estudo. E aí com 15 anos eu engravidei, né? Engravidei com 15 anos, tive meu primeiro filho, de um namoro, na verdade. Com 17 tive minha segunda filha, que onde já não deu certo, e aí eu voltei para cá, para São Luís. Eu pedi ajuda para o meu ex-sogro e a minha mãe, e aí eles me deram esse suporte com meu primeiro filho. Como a segunda eu já tive aqui, eu tive a ajuda das minhas irmãs, onde elas ficavam com ela para eu trabalhar. Com meus 19 anos, eu voltei a estudar. Fui em uma escola, me matriculei, trabalhava o dia como doméstica e à noite eu voltei a estudar.
Porque também não é fácil, né? Você trabalhar o dia todo, de doméstica, e à noite ter que ir para uma sala de aula, começar a tua vida toda do zero, passar um bom tempo fora de uma sala de aula e depois retornar. Mas quando a gente tem um objetivo na vida, aquilo te dá força, aquele cansaço te dá força para te superar tudo isso. E foi o que eu fiz. Eu foquei naquilo. É isso que eu quero. Eu conheci, tinha uma professora que ela era muito carismática com a turma, acho que era a melhor professora que a gente tinha, né? E eu dormia a aula dela toda, cansaço me deixava, não aguentava. E aí, quando foi um dia, eu chamei ela, perguntei se ela não sabia de algum serviço e tal. Foi quando ela me deu o número da casa dela e eu liguei. E aí, ela me aceitou para trabalhar na casa dela. Acho que mudou tudo na minha vida, né? Com 6 anos que eu trabalhava na casa dela, eu tive minha terceira gestação, onde eu tive todo acolhimento, onde eu tive tudo, carinho, amor, diálogo entre patrão e empregado. Deus disse assim, eu vou te dar uma segunda família que tu merece. E quando eu cheguei e disse que estava grávida, nossa, nem eu pensei que eu fosse ter tanto carinho a minha filha. Porque naquela época, quando a pessoa estava na casa, trabalhava, geralmente os patrões demitiam porque não tinha utilidade nenhuma, né, para fazer o serviço doméstico. Mas Deus foi tão generoso, tão bondoso comigo, que eu tive todo apoio, tive tudo. Eu morava com o pai dela, não deu certo, foi um relacionamento de 10 anos e não deu certo. E aí veio outro desespero na minha vida, para onde ir? Eu não queria ir para casa de parente. E fui conversar com a minha patroa. E cheguei. Como ela tinha sido a minha professora, eu nunca acostumei a chamar ela pelo nome, só de professora. Então eu cheguei e perguntei para ela se eu poderia ficar na casa dela morando até eu estabilizar minha vida. Foi quando ela me deu um sim que nem eu mesma esperava, com uma filha no braço. Minha filha na época ficava em uma creche, que eu não tinha com quem deixar. E aí ela me deu um sim. Desse sim eu mudei para casa dela. Com a minha filha de 2 anos, onde eu convivo até hoje. São 20 anos, né? 2020, 20 anos de convivência. E eu sei que hoje, independente de qualquer situação, se eu chegar para qualquer um e se assim, eu preciso disso, eu sei que eu posso contar com eles. Disso tudo, surgiu uma miséria assim, mais linda na minha vida que Deus me deu, que eu sempre digo, por onde eu ando, eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga pro resto da minha vida, porque eu sei, em qualquer momento eu posso contar. E antes, quando eu fui trabalhar na casa dela, ela tinha 13 anos. Hoje, com seus 32, praticamente ela cuida de mim, né? Quando eu falava alguma palavra errada, ele se acabava de sorrir. Era engraçado demais a nossa conversa na cozinha, né? Ai, não existe outro igual aquele, não existe. Se eu voltasse a ser doméstica, eu sabia que eu não ia encontrar um patrão maravilhoso. Isso eu posso dizer, que é um patrão que eu tive, que eu amo. Uma pessoa que sempre me respeitou, sempre me deu apoio para tudo. E ele sempre me disse o seguinte, estude. Estuda porque para a gente ser alguém na vida, a gente tem que estudar. Mesmo que você um dia se forme, se ele me disse isso, eu fiquei assim tão feliz, porque por onde eu passei, eu nunca tive esse apoio, eu nunca escutei essas lindas palavras, né? Ele disse assim, se você se formar, você não precisa nem você sair daqui de casa, você pode conviver aqui dentro. E eu ficava me perguntando, mas como que eu vou ficar, né? Continuar morando numa casa sem trabalhar? Hoje em dia eu entendo o que ele quis me dizer com isso. Foi quando eu decidi fazer o meu curso técnico de enfermagem, concluí esse curso, e aí, quando comecei a trabalhar como técnico, foi justamente para cuidar dele. Ficou acamado, né? Foi quando ele adquiriu Alzheimer, tudo, ficou acamado. E aí eu entrei na empresa de home care para cuidar dele. De doméstica eu passei a ser a cuidadora dele.
E depois de concluir meu curso técnico, passei a ser a técnica de enfermagem dele pela empresa. Hoje ele não está mais aqui, mas o Seu Nelson foi uma pessoa muito importante na minha vida. Onde conversava comigo, me incentivou a estudar, não desistir. Eu me sinto feliz por ficar do lado dele até o final da vida dele, até o último dia. E aí foi quando eu decidi fazer a enfermagem, né, do nível superior. E hoje eu sou essa pessoa formada, enfermeira, doutora obstetra, né, das maternidades do Maranhão, sei lá, do mundo, pensado. O voo vai longe, o voo de uma águia. A sensação é de dever cumprido e de vitória. E quando eu volto lá atrás, eu queria voltar, mas para encontrar aquela pessoa que prometeu para o meu pai mundos e fundos e não cumpriu. Mas me sinto muito feliz. Feliz demais. Era um sonho, né? Ver todo mundo das festas de formatura que eu fui. Eu só pensava assim, meu Deus, será que algum dia eu vou ter a oportunidade de participar de um evento tão bonito, com pessoas chiques, lindas, maravilhosas? Eu criava aquilo na minha cabeça. E aí o dia mais feliz da minha vida foi no dia da minha colação de grau, quando me chamaram naquele altar para receber aquele diploma. Meu Deus do céu, passei um sonho. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. E aí, uma grande realização de dizer assim, eu lembro que eu dei um grito tão alto. E eu disse, meu Deus, eu venci, eu consegui. Hoje em dia eu sou alguém na vida, sou uma pessoa formada. E eu queria muito para o meu pai estar presente, porque aí eu tenho certeza que a alegria dele era de ver um filho formado. Hoje em dia eu tenho minha casa, sou formada. Só falta um emprego como enfermeira, lógico, mas tem que as portas estão se abrindo, que Deus é maravilhoso. E aí é isso. Nunca desista dos seus sonhos. Lute e foque naquilo que você quer. A gente só é alguém na vida se a gente buscar e lutar. Que lá na frente, Deus ama. Então, lute pelos seus objetivos.